dia a todos. Reza o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre todos. Deus ama ninguém como Deus é bom. E o diabo não vale de nada, com certeza, absolutamente nada. Piedosas mulheres acompanham Jesus. Nós possamos sempre acompanhar nosso Deus verdadeiro presente em nossa vida, sempre, com certeza, nossa força, nosso tudo. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Então que nós possamos sempre estar conectado com a verdade de Deus, nossa única verdadeira verdade, esperança viva no meio de nós, Espírito Santo, fogo abrasador. Parábola do semeador. Havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu na beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, e outras caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela, e os espinhos se sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou: alteando a voz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sim, que possamos sempre ter ouvido para ouvir a voz do pastor verdadeiro, Deus único, verdadeiro, e não existe outro. Seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios. A vós é conhecer os mistérios de Deus, do reino de Deus. Mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola: a semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação abandonam. Aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre uma castiçal, para iluminar os que entram, porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque o que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que se julga ter, lhe será tirado. Com certeza, as contas aí tiram o que os pobres têm. A maior caralisas aí, o sujeito que está aí, com certeza, para dar entrevista aí, para falar do filho, corre, fala de quer falar não sei o que, né? Cobrindo o crime dos filhos, com certeza. Falta de vergonha na cara, falta de responsabilidade, com certeza é. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora,
e desejam ver-te. Ele lhe disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Sim, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que vê a palavra de Deus e guarda no coração e espalha pelo mundo inteiro a verdade de Deus. Sempre partilhar, sempre pronunciar a boa nova da evangelização, sempre buscar o caminho da verdade, o caminho do amor. O amor que nunca se acabe, a paz sempre reinará. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus. A tempestade acalmada. Acalmada. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca, disse ele: passemos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu, desabou. Então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles lhe achavam em perigo. Aproximaram-se dele, então o despertaram com este grito: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se. Ele ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. Eles reclamaram e logo eles só acalmaram e logo veio a bonança. Perguntou-lhes: então onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito, de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus verdadeiro, presente em nossa vida. Com certeza não existe outro. Os possessos e os porcos navegaram para a região do Gerazenos, que está de fronte da Galileia. Mal soltou em terra, veio ao encontro um homem desta região, possuído de muitos demônios, há muito tempo que não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia nas aldeias. Rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhes: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que neles se ocultavam, e pediam-lhes que não os mandasse para ir ao abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogando-lhes os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver que o havia ocorrido, chegaram a Jesus e acharam aos seus pés, sentado, vestido e calmo, e o homem de quem haviam sido expulsos os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desses exorcismos. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu a barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinha saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. A filha de Jairo cura de um doente. A sua volta, Jesus, recebido por uma multidão e que o esperava, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi a seu encontro.
lançou-se aos seus pés e rogou-lhes que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, cumprindo pelo povo. Ora, uma mulher que padecia do fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com eles estavam disseram: mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque eu percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo, prostou-se aos seus pés, declarou diante de todo o povo o motivo para que o havia tocado, como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouviu e disse a Jário: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus: não choreis. Disse: não choreis. A menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estavam morta. Mas segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te, volta-lhe a vida. E ela levantou-se imediatamente e começou. Jesus mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contasse a pessoa alguma o que se tinha passado. Palavra da salvação, glória ao Senhor, que a palavra do Santo Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Então que nós possamos se acreditar sempre no milagre de Deus. Deus sim faz milagres prodígios. Deus é a nossa força, Deus é a nossa grande razão de viver. Se viver pregando a palavra do Senhor pelo mundo inteiro, com certeza. A verdade de Deus, não existe outra verdade. Somente a do Criador mesmo, com certeza. Sempre creio no verdadeiro amor. Deus verdadeiro, não no falso Deus aí que está aí com a cara lisa danada. Cara lisa aí mais do que outras coisas. Credo, cruz, Ave Maria. Deus é maior, ninguém como Deus. Somente Deus é a nossa força, a nossa única esperança viva no meio de nós. Então, tá dizendo aqui, né? A mulher gastou tanto dinheiro, tantos os bens materiais, gastou tudo para receber a cura, mas não recebeu. Que é a enganação, né? Como hoje existe aí nos postos aí, né? Posto de saúde aí, dessa falta de responsabilidade, falta de vergonha na cara que tá comandando aí, com certeza é. Falta de vergonha, falta de bom senso, falta de juízo na cabeça. Não quer atender bem as pessoas, os doentes, com certeza. Isso aí é uma falta de respeito, com certeza é. É o mau administrador, com certeza não é o Davinha, né? Tem um mau administrador e tem o bom administrador. Não possamos ser bom administrador, você precisa administrar certas coisas boas, coisas de Deus, nossa força, nosso tudo. Louvado seja o nosso Jesus Cristo para sempre. Seja louvado, que Deus abençoe sempre todos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.